Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình toan tình mình tình tan 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 tình. Yeah, yeah. Anh tính sao rồi để anh tính sao? Ai, ai, Forças Mamadas. Uma instituição brasileira de grande relevância histórica, seja para eventos positivos, como a Batalha de Guararapes, o tenentismo e a FEB, seja para eventos negativos, como a proclamação da República por um corno manso. Ser corno ou não ser. Mas enfim, voltando para a seriedade. Se tem um evento envolvendo as Forças Mamadas, que até hoje os brasileiros não conseguem se decidir se foi algo bom ou se foi algo ruim, este certamente é o regime militar. Visto pelo lado canhoto como um período de opressão ditatorial, dinossauro, conservadora, malvadona, e pelo lado não canhoto, no geral, como o ápice da família brasileira, um regime cristão e patriota que defendeu o nosso país dos comunistas malvadões e que nos deu um milagre econômico. Porém, se você realmente estuda a história com fontes confiáveis e com detalhes, e se você realmente é um tradicionalista e um patriota, e não somente sabor patriota, você logo percebe que essa visão do lado não canhoto mainstream sobre o regime mamaco militar é completamente infantiloide. E por isso, hoje eu decidi fazer um vídeo contando a verdade sobre o regime militar e sobre por que você não deveria estar nostálgico por ele. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que não, eu não irei fazer as críticas convencionais ao regime militar reclamando da má censura ou do má ditatorialismo. Não, eu não vou fazer isso. As minhas críticas ao regime militar, na verdade, são completamente diferentes, se não diametralmente opostas às críticas que os esquerdistas fazem. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E agora, se nós quisermos entender as raízes históricas do golpe militar de 1964. E sim, foi um golpe, não uma revolução. Pode chorar à vontade. Liberal, que se diz liberal conservador. Nós primeiro teremos que ver as raízes históricas do militarismo político no Brasil. A ideia de que as forças mamadas devem sempre agir como o poder moderador da República, que muitas pessoas acham ingenuamente que estão no florianismo. Todavia, o que essas pessoas se esquecem é que o florianismo acabou quando o Floriano entregou o poder voluntariamente para o Prudente de Moraes. E as verdadeiras raízes históricas do militarismo político no Brasil encontram-se neste mano com cara de corintiano chamado Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro da Fonseca e também conhecido como o Homem da Completa Nulidade Mental. Eu não vou falar muito sobre, até porque o Rafux já fez um vídeo inteiro falando sobre este boçal. Mas resumindo, ele foi, enquanto presidente, um fantoche do senador Pinheiro Machado, uma espécie de José Sarney / Alexandre de Moraes da época que controlava toda a política nacional por trás dos panos, e o grande legado de Hermes da Fonseca foi bombardear as capitais de todos os estados que apoiaram Rui Barbosa, candidato rival dele, sob o pretexto de salvar a República. E, com o Marechal Hermes da Fonseca, as forças mamadas passaram a ter a mentalidade de que elas deveriam ser as salvadoras da pátria sempre que ela estivesse supostamente em perigo. O que, se por um lado nos deu o tenentismo e a Revolução de 30, por outro lado nos deu o golpe de Estado de 1945, que derrubou o Estado Novo, e o Grupo Sorbonne, que após a morte de Getúlio Vargas, tentou, fracassadamente, com o apoio dos Estados Unidos, implementar uma ditadura militar no Brasil em 1955.
o que não aconteceu graças ao Marechal Lott, que era um militar nacionalista, ao contrário dos patetões do Grupo Sorbonne, que eram liberais que se diziam liberais conservadores e capachos dos Estados Unidos da América. Este mesmo Marechal Lott é o cara que disputou as eleições e infelizmente perdeu para este cara aqui, Jânio Quadros, o suposto direitista que deu medalha pro Che Guevara, que levou a economia do país ao colapso, quase nos colocou em uma guerra suicida contra a França e que poucos meses após assumir o cargo, acabou renunciando, alegando que, entre aspas, forças ocultas teriam forçado ele a renunciar. E quem assumiu no lugar dele foi este carinha aqui, João Goulart, mais conhecido como Jango. E, ao contrário do que os liberais que se dizem liberais conservadores afirmam, não! João Goulart nunca foi comunista. Para começo de conversa, ele era um discípulo de Getúlio Vargas, um homem que literalmente baniu o comunismo no Brasil. E um nacionalista, até que esquerdizado, vamos de colocar assim, tendo em vista o foco populista dele na classe trabalhadora, mas que em essência era um nacionalista brasileiro que tinha o terrível plano de terminar o serviço que Getúlio Vargas começou na Revolução de 30, de acabar com as velhas oligarquias que controlavam o país por via de uma reforma agrária. E somando isso com uma política externa independente, baseada no Tratado de Bandung, que rejeitava tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos e buscava a integração dos países do sul global, você já pode adivinhar que o tio Sam não ficou nada feliz e começou a financiar inúmeros think tanks, lobbies e ONGs de oposição ao João Goulart. E somando isso com o forte poder midiático de Carlos Lacerda, importante figura liberal conservadora da época, João Goulart foi empurrado para uma crise política que ele não podia vencer, infelizmente, culminando em 1964 no golpe militar daquele ano, apoiado pelos Estados Unidos por via da Operação Brother Sam, que colocou Humberto de Alencar Castelo Branco como novo presidente/ditador do Brasil. E assim começava o regime militar do Brasil. Não com uma revolução autêntica, mas com uma revolução colorida, financiada pela CIA, e um golpe de Estado orquestrado pela mesma CIA que orquestrou essa revolução colorida. E agora que eu já falei sobre as origens do regime militar, chegou a hora de falar sobre o regime em si, que, para surpresa dos neocons, e como eu vou mostrar a seguir, não foi nem conservador no sentido estrito, nem patriótico e nem cristão. O regime militar até teve um presidente nacionalista, um só, Ernesto Geisel, que por sinal é o único presidente do regime militar que eu gosto. Mas mesmo ele não foi perfeito, tendo legalizado o divórcio, por exemplo, e tendo lidado de forma extremamente porca com a crise do petróleo, gerando, assim, futuramente, a década perdida, né? Que foram os anos 80 no Brasil, marcados pela hiperinflação que dá inveja no Zimbábue. E eu gosto do Geisel especificamente por causa da política externa dele, de não alinhamento com os Estados Unidos e nem com a Rússia, e de buscar um Brasil mais independente na política externa realmente, com ele votando contra Israel na ONU, o que daria um curto-circuito nos neocons de hoje em dia, e com ele, além disso, tentando, infelizmente sem sucesso, criar uma ogiva nuclear brasileira para garantir ao nosso país a capacidade de dissuasão nuclear que outros países como França, Índia, Estados Unidos e Paquistão também possuem. Além, é claro, dele também ter criado a Embrapa, que criou o agronegócio como nós conhecemos hoje, mas que também possui o seu lado negativo, como eu vou explorar mais pra frente no vídeo. Tirando Geisel, eu não consigo pensar em nenhum presidente do regime militar que não tenha sido, de alguma forma, entreguista. O Castelo Branco foi literalmente colocado no poder pelos Estados Unidos. E, além disso, mandou os nossos soldados para uma guerra na República Dominicana para morrer por Washington, tá? Ele mandou os nossos soldados para a República Dominicana para morrer pelos Estados Unidos.
O corno manso do Costa e Silva nem se fale. Ele foi o arquiteto do, entre aspas, milagre econômico que fez as nossas dívidas com os agiotas internacionais do FMI, do Banco Mundial e inclusive os Rothschilds. E sim, o regime militar endividou o Brasil com os não irônicos Rothschilds. Ir para as alturas. O Médici não foi tão entreguista assim, só que o, entre aspas, desenvolvimentismo do Médici era uma cilada, porque basicamente era um desenvolvimentismo, entre aspas, para empresas estrangeiras. Além, é claro, dele ter continuado a endividar o Brasil com os agiotas internacionais em nome de um suposto milagre econômico que mais tarde iria se tornar uma crise severa. E falando em milagre econômico, o milagre econômico do regime militar não beneficiou os brasileiros em si. Apesar de ter, sim, contribuído com o desenvolvimento nacional de alguma forma, o milagre econômico do regime militar, ele beneficiou empresas estrangeiras gananciosas e, é claro, as boas e velhas oligarquias do café com leite que estavam adormecidas até então e que agora voltaram com tudo durante o regime militar para sugar cada mísero centavo do milagre econômico. Isso gera o cenário de hoje em dia, onde a maior parte do PIB do Brasil está concentrado nas mãos de pouquíssimas pessoas que vivem como reis enquanto que o cidadão comum se ferra. Falando agora sobre a Embrapa, eu não sou um Unabomber, eu não sou um neoludita, só que é inegável que para você ter uma civilização saudável, você precisa ter uma parte considerável da sua população vivendo no campo. E que a cultura rural é vital para a sobrevivência da identidade brasileira. A viola caipira, o nosso catolicismo popular, as nossas vestimentas regionais, tudo isso faz parte do Volksgeist do Brasil. Só que o que acontece? Os militares fizeram uma, entre aspas, modernização conservadora. E conservador aqui não tem nada a ver com valores, não tem nada a ver com tradição. Tem a ver com conservar o poder dos coronéis regionais do Brasil. Acabou gerando uma concentração de terras nessa velha elite nunca antes vista na história nacional, que por sua vez alimentou um forte êxodo rural, que gera o cenário de hoje, de um Brasil absolutamente urbano, onde 87% da população vive em centros urbanos infernais e cosmopolitas. E como você já deve saber, grandes cidades são o local perfeito para todo tipo de degeneração existente e para a destruição da cultura de um povo. Ou seja, o regime militar matou a alma rural e telúrica do povo brasileiro. E já que eu decidi tocar no assunto de tradição nacional do Brasil e regime militar, agora chegou a hora de eu mandar o supremo choque de realidade para os nostálgicos do regime militar. O regime que vocês tanto idolatram, que vocês dizem que era conservador, não conservou porra nenhuma! Foi no regime militar que surgiram as ditas pornochanchadas, que são uma da razão do Brasil ser hoje um dos países com maior porcentagem de Gunners do mundo. Foi também no regime militar que a revolução sexual chegou aqui no Brasil, impulsionado pela juventude boomer da época, que consumia qualquer coisinha que vinha lá de fora. E como os militares estavam preocupados em caçar comunista raiz, o que eles fizeram? Absolutamente nada. Foi também no regime militar que nós tivemos, como eu já disse anteriormente, o divórcio sendo legalizado aqui no Brasil, durante o governo Geisel. E hoje, no Brasil, 50% dos casamentos terminam em divórcio, sendo que, na maior parte dos casos, quem pede divórcio é a mulher. E se você acha que isso já tá muito ruim, calma que vem mais, porque um dos motivos pelos quais as universidades do Brasil são tão dominadas pela esquerda identitária
certamente se deve a este filho da puta aqui que vocês estão vendo na tela, chamado Golbery Couto e Silva, ou como eu gosto de chamar, Goibery, que criou a teoria da panela de pressão, que afirmava que se nós deixarmos os esquerdistas tomarem conta das universidades e se expressarem livremente lá, nós não teríamos que lidar com as guerrilhas. E de fato, as guerrilhas diminuíram bastante com isso, só que a que custo? Ao custo da hegemonia cultural progressista nas nossas universidades. Ou seja, quando você vê uma foto na internet de uma mulher que era toda bonitinha e recatada antes de entrar na universidade, e depois de entrar na universidade acaba virando um monstro com um piercing no septum e cabelo arco-íris, agradeça ao general Goibery. E por último, mas não menos importante, chegou a hora de falar sobre o verdadeiro caráter do regime militar. O regime militar sempre teve, desde o seu início, um caráter provisório. Você até teve algumas pessoas realmente interessantes no regime militar, que realmente estavam interessadas na ruptura com o liberalismo. Essas, inclusive, foram nacionalistas legítimos, assim como Geisel, incluindo, adivinha quem? Plínio Salgado, que foi, caso vocês não saibam, um apoiador do regime militar, mas que nunca concordou com a americanofilia do regime militar. Porém, a vasta maioria das pessoas que compunham a arena, e isso inclui, inclusive, grande parte dos nacionalistas legítimos de direita que tinham na arena e compunham a maior parte tanto da linha dura quanto dos moderados do regime militar, sempre quiseram, depois que a suposta ameaça comunista estivesse neutralizada, encerrar o regime militar e restaurar a boa e velha democracia. O regime militar sempre foi um regime de caráter provisório que queria simplesmente dar uma interrupção na democracia liberal só para proteger essa democracia liberal, o que é bastante irônico. Eles nunca quiseram realmente uma ordem nova, como o Estado Novo de Vargas, o Estado Integral que os integralistas queriam. O que é interessante se você considerar que muitas pessoas que ingenuamente apoiaram o regime militar eram integralistas, incluindo o próprio Plínio Salgado, ou um retorno às nossas raízes monárquicas e católicas como os patrianovistas queriam. O que os mamacos militares sempre quiseram era um regime provisório, para interromper a democracia só para preservar ela. E a mensagem final desse vídeo é: parem de ter nostalgia pelo regime militar. Somente um cara muito burro e muito carente pode ver isso como o ápice do nacionalismo do Brasil. Nós temos referências muito melhores, até mesmo aqui, com destaque para o Império do Brasil e para o Estado Novo. Além, é claro, de nós termos referências estrangeiras muito boas, que são muito melhores do que o regime militar para nos inspirarmos, incluindo até mesmo um governo atual, o governo do Nayib Bukele em El Salvador, que só de exterminar as gangues que dominavam o país, ao invés de colocar os presos comuns ao lado dos presos políticos, gerando um grupo chamado Caveira Vermelha, já dá de 1000-0 em praticamente todos os presidentes do regime militar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo aqui, não se esqueça de dar like, de compartilhar e de se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e... Deus vult!